Fala, time! Seja bem-vindo de novo. E temos novidades nesse segundo episódio, hein? E aí, time, estamos de volta. Nesse episódio, a gente vai trazer aqui a doutora Natália Braz, nutricionista, que vai trazer super dicas para o paciente com linfedema. Então, hoje o nosso papo vai girar em torno do paciente com linfedema. Seja muito bem-vinda. Conta um pouquinho da sua história para a gente, Natália. Bom, meu nome é Natália, eu sou nutricionista clínica, sou especializada em endocrinologia, trabalho com pacientes da atenção básica de saúde, pelo SUS, pelo Melhor em Casa, atendo em consultório, sou formada em administração, primeiramente, trabalhei na área, mas não me completava, então eu procurei algo que me completaria, podendo ajudar pessoas, dar suporte, auxiliar na melhora de qualidade de vida e de saúde, que era o que eu sempre quis, na verdade. E aí a nutrição me escolheu. Eu costumo dizer que foi ela que me escolheu, porque eu realmente eu procurei muito uma nova área, e aí eu entendi que a nutrição era a minha casa. Então aqui hoje estou eu, fazendo o que eu mais amo, porque eu amo nutrir vidas. Eu costumo dizer que a nutrição salva vidas, e salva mesmo. E é isso. Natália, para a gente começar, né, no nosso dia a dia dos pacientes, do acompanhamento com pacientes com linfedema, da questão da obesidade, a gente utiliza muito a parceria, né, multiprofissional, aquele atendimento multi que a gente diz. Então, eu particularmente sou um adepto do acompanhamento multi, do EMulti. Eu gosto muito de encaminhar para psicologia, para nutrição, para onde tem necessidade. E aí a minha primeira pergunta para você é: como o acompanhamento nutricional pode ajudar os pacientes com obesidade e linfedema? Então, é aí que tá, né? O linfedema, ele entra como uma comorbidade da obesidade. A gente, acima de tudo, a gente precisa entender que a obesidade, ela é uma doença crônica não transmissível multifatorial. Isso quer dizer que ela é cofatora de outras séries de comorbidades. Como isso se encaixa? Né? A obesidade, ela consegue desenvolver e trazer outras várias comorbidades dentro dela. Então, a gente tem a diabetes, a gente tem a dislipidemia, né? Nós temos hipertensão, doenças cardíacas. E aí, o linfedema, ele acaba sendo também uma comorbidade dentro da obesidade. A gente precisa entender que a maioria das pessoas com linfedema tem obesidade, na maioria das vezes tem obesidade, e aí ele entra aí naquela obesidade com IMC acima de 30, tá? 31, grau 2, grau 3. Dentro disso, a gente precisa entender que, primeiro de tudo, a gente tem que trazer a qualidade de vida para esse paciente. Fazer esse paciente entender que ele precisa de todo o tratamento nutricional para perda de peso, né? Uma vez que você com obesidade, você acaba comprimindo, a obesidade ajuda a comprimir os vasos, né? Ela comprime, pressiona os vasos por conta do aumento de peso, o aumento de gordura ajuda nessa compressão. E isso acaba piorando a inflamação linfática, que é o que vem ali desenvolvido pelo linfedema. Então, a gente tem que trabalhar a perda de peso, primeiramente, né? Para poder diminuir esse grau de inflamação que é causado pelo linfedema. Através disso, a gente também precisa fazer esse paciente entender que o tratamento precisa ser multifatorial e multiprofissional. Então, a gente tem que ter o acompanhamento nutricional, a gente precisa ter o acompanhamento fisioterápico, né? Como vocês dois fazem. A gente precisa ter o acompanhamento psicossocial, então a gente precisa entender que isso mexe com a parte mental da pessoa e social, né? E aí, a gente, com o acompanhamento nutricional, a gente ajuda essa pessoa a entender como a qualidade de vida, como ela precisa ter, de fato, a qualidade de vida para melhorar os sinais e sintomas do linfedema. Entendi. E aí a gente vai falar aqui especificamente do nosso Celso, né? Celcinho, meu amigo. Celcinho, a gente tem lá no Caixa algumas opções, né, em relação a isso. Então, o Celso, ele tem uma ansiedade muito grande. Uhum. E aí, essa ansiedade, essa sede por vencer, por chegar lá, né, que é o objetivo final, faz com que ele tenha algumas intercorrências no caminho. Então, por exemplo, o Celso estava com uma pressão extremamente alterada. Uhum. E aí, tipo assim, cara, o que aconteceu?
Não, cara, nada. Eu falei, cara, tu tá muito ansioso. E isso tá mexendo com você. Então, a gente tem um acompanhamento nutricional lá, ele faz acompanhamento. E aí, hoje, ele faz também um acompanhamento com a psicologia e com a psiquiatria, que a gente achava que não era necessário, mas a ansiedade do Celso atrapalhava toda a evolução dele. E aí, a gente hoje faz o acompanhamento multi dele. Hoje, ele tá outra pessoa, tá muito mais tranquilo. Hoje eu falo com ele, eu sei que quando ele tá nervoso, quando ele não tá. E depois que ele passou pela psiquiatria, isso melhorou muito. Mas você tocou num fator importante do linfedema, que é a questão da inflamação. Quais são os alimentos que a gente pode trazer para a dieta desse paciente que ajudam a desinflamar em relação ao linfedema? Então, atualmente tem estudos, né, com uma proposta de tratamento com o HT, que é um óleo, tá? Ele é extraído do óleo do azeite de oliva e de algumas outras plantas. Ele já tem em cápsula e foi comprovado que ele auxilia no tratamento, na melhora dos sintomas do linfedema, principalmente no grau de inflamação e nas dores, tá? Ele não tem efeitos colaterais, então ele pode ser usado a longo prazo. Fora isso, a gente precisa entender que a gente tem que trazer alimentos e uma alimentação que seja com uma base anti-inflamatória. Anti-inflamatória no sentido de são alimentos que vão auxiliar o organismo, tá, a não produzir radicais livres, que se tornam em citocinas, que fazem com que o nosso organismo continue ali desenvolvendo um maior grau de inflamação. Então, a gente precisa de alimentos que vão auxiliar o nosso corpo na anti-inflamação. Alimentos que vão auxiliar o nosso fígado a antioxidar. O nosso fígado já tem essa função, tá, gente? Deixando claro, porque todo mundo fala assim, eu tô fazendo dieta antioxidante, anti-inflamatória. Nós já temos órgãos que são próprios para isso. O que a gente consegue fazer ali, é claro, junto com uma alimentação bem personalizada, bem feita, específica para cada caso, fazer com que esse organismo melhore ainda mais essa antioxidação e anti-inflamação. Então, nós temos alimentos ricos em polifenóis, né? E aí, os polifenóis, eles têm uma ação antioxidante e anti-inflamatória dentro do organismo, então ajuda o nosso organismo nessa anti-inflamação de uma forma bem mais agravada. Alimentos são esses, alimentos vermelhos e alaranjados, verduras mesmo, tá? Principalmente as verdes escuras. Nós temos o ômega 3, que é um cara que vem aí no topo das recomendações de suplementação, tá? E aí a gente chama ele de ácido graxo de cadeia curta, porque ele vai auxiliar a melhora da fluidificação dessa corrente sanguínea, tá? Que já está comprimida no linfedema, então a passagem já é comprometida e ele vai auxiliar nessa fluidificação. Nós temos alimentos como alho, cebola, cereais, o centeio, ele vem aí como um cara que também auxilia bastante nessa questão antioxidante. A gente precisa ter uma dieta muito balanceada. Esse é um fato com ponto final, assim, né? A gente precisa balancear essa dieta, mas trazer esses alimentos para dentro dessa dieta de forma que esse paciente consiga tê-los na rotina, porque isso é um hábito, né? Então, tanto trazer a dieta anti-inflamatória e antioxidante para dentro dessa rotina, para auxiliar na melhora do grau de inflamação. Pensando nisso, é muito perfeito, né? Funciona muito perfeito, mas a gente tem um problema no nosso país, na nossa realidade atual, que é a questão financeira. Sim. Então, como que a gente pode montar uma dieta saudável, rica nesses alimentos que ajudam a desinflamar? Quais são esses alimentos e onde a gente vai encontrar esses alimentos num preço acessível para que os nossos pacientes, que são pacientes que não têm uma questão financeira tão boa, né? E alguns alimentos são muito caros, a gente sabe disso, né? Se alimentar de forma saudável é caro. E a gente está mais caro ainda. Hoje a gente viu que o valor da cesta básica está lá em cima, está nas alturas. O ovo está caríssimo. Então, quais são os alimentos e onde eu vou encontrar esses alimentos de uma forma acessível que os nossos pacientes possam seguir realmente a dieta? Assim, eu costumo dizer que não tem muito mistério. É lógico, é óbvio,
Porque nós estamos numa realidade muito infundada, né? A gente vem de um momento onde tudo é absurdamente, absolutamente caro. Não tem meio termo, né? Então, eu tenho um brócolis aí que hoje custa R$10. E eu colocar brócolis numa dieta de uma pessoa com uma classe econômica, né, baixa, sem nenhum tipo de informação ou acesso a esse tipo de alimento, é inviável, tá? Então, a gente tem que trabalhar com o que está dentro da realidade da pessoa. Então, assim, doutora, eu consigo comer arroz amarelo, feijão preto, o mínimo possível, eu consigo comer músculo e eu consigo ter acesso a alface. É isso. E aí, como que a gente vai trabalhar dentro disso? Com a maior quantidade do que for menos, do que for mais acessível, tá? Fruta. As frutas estão muito caras também, o que vem me assustando de uma forma incrível. Eu sou profissional da área e eu preciso ter acesso a essas informações. E me assusta muito, porque até para você passar uma maçã, tá difícil. Tá difícil. Tá mais fácil você falar para a pessoa, planta. Espera, colhe. Espera colher. O tempo antigamente era assim, né? Antigamente a gente tinha tempo para fazer isso. Porque, então, assim, a gente tem que trabalhar com o que é viável para a realidade daquela pessoa. E aí, vai do que eu consigo e a gente acaba... Tem pessoas que conseguem ir ao Ceasa. E aí, pega naquela... Como é que fala? Na xepa. Que vem muita coisa, inclusive... Coisas boas. Muitas coisas boas. Coisas muito tá? boas. São descartadas Comida muitas coisas boas. Né? E aí, cara, é isso. O que ela tem acesso... O que ela consegue, com o que ela consegue trabalhar. Eu vejo muita coisa também por falta de informação, tá? As pessoas hoje vão muito pela marca. Aveia. Aveia é uma fibra que ela deveria ser indispensável, assim, né? Ela é, nutricionalmente falando, rica demais em uma série de situações. Ela tem um índice glicêmico mega baixo, ela ajuda a controlar a glicemia, ela melhora a condição da glicose, ela ajuda o diabetes a manter a glicose controlada, sabe? Ela melhora a função intestinal. É claro que ela tem que saber passar, tem que saber colocar ela no prato. Mas tem muita gente que paga R$6 achando que é a marca que vale e não compra uma de R$2 porque acha que é a marca que vale. E aí a gente precisa entender que, nesse caso, a aveia é aveia. Não é a marca, Não é a marca, tá? Eu vou trabalhar com arroz integral, podendo trabalhar com arroz branco, sabendo que o arroz integral é muito mais caro. Eu vou botar um arroz integral a R$12 para um paciente que não tem acesso? Não vou. Porque eu sei que vai depender da quantidade. Então, eu posso dar um arroz branco para ele e ensinar ele a trabalhar com aquilo ali. Doutor, eu só posso comprar arroz amarelo, é o que cabe para mim, tudo bem. Então, a gente vai trabalhar com arroz amarelo e vai trazer a funcionalidade de outros alimentos mais acessíveis para esse prato. Tá? Então, assim, a gente precisa saber também, entender que a classe, o que você está trabalhando, você tem que agir com empatia com quem você está trabalhando. Isso é a parte mais importante, porque se você não adequa essa realidade, ele sai do seu consultório com o seu papel, rasga, joga no lixo e não vai seguir a dieta e vai continuar se alimentando errado, ou seja, não adiantou nada. A gente perdeu tempo, perdeu esperança, perdeu expectativa. Verdade. O nosso objetivo no nosso podcast, no nosso Papo de Físio, são coisas que a gente traz no nosso dia a dia, nas nossas conversas, e aí o Celso me faz algumas perguntas que eu não sou da área. A gente tenta, né? Na nossa conversa, eu falei para ele, Celso, você precisa inserir folha na sua alimentação. Não dá para você bater um pratão de arroz e feijão e depois comer a folha. Então, você vai mudar. Isso é a minha visão. Se eu estiver errado, você pode me corrigir. Não tem problema nenhum. E eu falei para ele, começa pela salada. Bate aquele pratão verdão lá, que aí você já vai saciando e você vai comer menos arroz, menos feijão. E assim, acredito eu que ele se mantém fazendo e ele viu o resultado. Então, o Celso queria te fazer algumas perguntas. Eu acho interessante que é a visão da pessoa que precisa perguntando para o especialista. Então, Celso, fica à vontade. Bom, Natália, eu queria, em cima desse tema sobre o preço das coisas, uma coisa que é muito em conta, que ainda está é a água. A importância da água... Desculpa. Já está em conta ainda, né? Porque a gente não sabe, né? Que a água que a gente bebe... Depende do lugar, né? Depende do lugar. Então, qual a importância da água? Não só para quem tem linfedema, mas para todos nós. Porque a gente, muitas das vezes, a gente quase não bebe água. A gente só bebe água quando tem sede. Quando não tem sede, é porque o corpo já era para ter bebido, né? Água, né? Tem um lance desse tipo. Qual a importância da água? Para quem tem linfedema, né? Nesse tratamento. Porque eu falo isso porque a minha pressão, né, Ricardo? Teve uma época que andou alta por conta de água.
Quando eu passei a ingerir mais água, a pressão deu uma equilibrada. Então, fala um pouco da importância da água, não só para quem tem linfedema, mas para todo mundo, fazendo favor. No caso da hipertensão, aproveitando o gancho, ela vai diminuir a pressão sanguínea, tá? E aí ela vai equilibrar tanto a pressão sanguínea quanto a temperatura do corpo. E aí a gente tem uma pressão que começa a equilibrar. A pressão arterial, ela trabalha desse jeito. Fluxo sanguíneo, processo circulatório, temperatura do corpo. Falando da importância dela no geral, tá? Bom, a água, ela auxilia na circulação, ela auxilia no funcionamento do cérebro, na oxigenação do sangue, né? Ela auxilia no... Meu Deus, esqueci o que eu ia falar. Pula. Ah, tá. Foi a água. Isso aí, gente, foi a água que foi tão... que ela tá preocupada com essa água. Calma. Olha isso. Ela auxilia no funcionamento do intestino, que vem aí como um cara que está sendo muito falado atualmente, né? Ele é o nosso segundo cérebro, agora que foi constatado isso, sendo Sim. que ele é o nosso segundo cérebro Há durante muito todo tempo, o período né? da humanidade, porque ele tem um poder, né? Ele libera uma série de neurotransmissores e hormônios, então ele trabalha na funcionalidade quase que geral do nosso organismo. Então, ela é o número 1, o alimento número 1 que não pode faltar e que a gente não pode deixar de consumir, tá? No caso do linfedema, tiveram até alguns estudos no início que falavam que o consumo da água tinha que ser moderado ou diminuído, mas não houve comprovação com relação a isso, tá? Muito pelo contrário, se a gente tem um organismo que está inflamado, a gente precisa de algo puro para poder ajudar na limpeza e na solidificação, tanto na fluidificação também dessa circulação, uma vez que, como a gente tem o linfedema, como os linfos ali inflamados, né, a gente tem a compressão e a não circulação deles, a gente precisa de algo que esteja na circulação para poder fazer essa fluidificação, tá? Então, a água, ela é essencial em todas as fases da nossa vida, tá? Tratando-se aí também que ela auxilia prioritariamente no funcionamento de todos os órgãos e principalmente dos órgãos essenciais. Então, a gente está falando de fígado, pâncreas, intestino e rins, tá? E ela não pode faltar porque é ela que vai fazer com que o seu corpo entenda que a diminuição de todo o processo inflamatório, o equilíbrio de toda a inflamação do corpo vem dela. É ela que vai liberar as toxinas que estão ali se transformando em radicais livres, formando gordura localizada, comprometendo a circulação e o processo circulatório. É ela que vai auxiliar nesse processo para poder fazer o corpo ter uma qualidade melhor e ter o melhor funcionamento dos órgãos. Tá explicado a importância. Vamos beber água, hein? Beber água, não bebida alcoólica, gente, é água. Mais uma perguntinha que eu sei que você está ansioso para fazer. Então, eu Falar com o nutricionista te é. remete a uma coisa que te incomoda, né? Saber se vai ser proibido ou liberado. Então vamos lá, pergunta para ela. É verdade. Então, qual é o maior vilão? Que a gente falou dos alimentos que ajudam o sistema linfático. E tem um vilão que você pode destacar no topo, número 1, que atrapalha o sistema linfático, a má circulação. Qual é o vilão? O excesso. Tudo que está em excesso faz mal. Não tem para onde correr. A gente tem a questão da gordura, né? Nós temos hoje uma gama, nós vivemos, na verdade, pela praticidade. A praticidade faz com que você coma tudo que é muito fácil, muito rápido. Então, os ultraprocessados estão ganhando lugar aí, né, na alimentação, justamente por conta da praticidade alimentar e da correria da vida mesmo, da rotina. Mas a gente esquece que a gente precisa de qualidade de vida a longo prazo. E esses alimentos tiram isso da gente, tá? Além do excesso, essa questão da gordura, a gordura, ela não é uma vilã. A gente precisa colocar isso em pauta, tá, gente? A gordura, a gente precisa do consumo da gordura, tá? A gente precisa da gordura para fazer a calorimetria, a gente precisa da gordura para poder equilibrar a temperatura do nosso corpo, a gente precisa da gordura para poder fazer com que a gente tenha aporte energético também. Só que a gente não pode colocar a gordura como algo prioritário.
Até porque ela está em alimentos que a gente chama de palatáveis. Então, os alimentos ficam mais gostosos quando eles são gordurosos. Com certeza. Da mesma forma, o açúcar, né? O açúcar, ele é aí taxado megamente como um alimento, assim como a gordura e o carboidrato, que é o cara que é o vilão dos fitness, né? A gente gosta. Eu sou chegado. E aí ele é colocado como um alimento top 1 de inflamação. Na verdade, o excesso de açúcar refinado auxilia na produção demandada, na alta produção de radicais livres, que se tornam e que se transformam em gordura a longo prazo. Então, tudo é um conjunto de hábitos que são acumulados ao longo da vida. Assim se faz a obesidade. Muito bom. Certo? Entendi. Da mesma forma, a gente tem o processo inflamatório que transvém dela, tá? Não dela também. Tem muita gente que está aí no sobrepeso, até na eutrofia, e que está com o organismo todo comprometido. Porque a estrutura e a genética corporal ajudam, mas não se cuida. E acha que por isso não precisa também se cuidar. Mas o vilão é o excesso, tá? Você pode comer de tudo. É claro que a gente tem que entender também que tudo depende, tudo é específico, cada corpo é único e exclusivo, tá? Eu não posso fazer uma dieta por o Ricardo e você usar a mesma dieta, certo? Independente da causa, independente do que seja. No caso da obesidade, a gente está falando aqui da obesidade e do linfedema, tá? A gente tem um nome para isso, que é a obesidade induzida por linfedema, tá? Isso é uma sigla, isso existe de fato, mas a gente precisa entender também que, nesse caso, você pode ter uma dieta onde você coma de tudo. É claro que eu vou trabalhar dentro da especificidade do seu caso, mas eu também preciso entender que você continua sendo um ser humano. Então, a gente pode também trabalhar com o que se gosta, mas que nada seja em excesso. Tá bom. Posso complementar que o Celso ficou com vergonha de Eu perguntar. ia falar E isso aí, agora. essa é a nossa Eu liberdade, ia né? falar isso agora. Celso é chegado num churrasquinho, uma picanha, um contrafilé, uma linguiça. Adoro Quem uma gosta, linguiça. Ele também gosta. Você gosta. O churrasquinho tá liberado? Tem que perguntar. É. Não posso fugir disso. Então, vamos lá. Como é que esse churrasquinho vai ser consumido? Agora eu entendi que não é com excesso. É com Você moderação. falou da erisipela, Sim, né? sim. Então, a gente tem uma bactéria em ativo, né? Ela está ativa aí. Então, a gente também precisa entender que a carne mal passada, ela tem uma bactéria que fica ativa. Não, eu gosto de bem passado. Até tá quase Até tostada. tostada. Então, tô Tá livre ótimo. dela. Assim pelo como a menos gente isso. tem o embutido, que é aquela linguiça que a gente não sabe como é que foi feita. E aí, tudo que tá ali, neste caso, eu tô falando do seu caso, tá? Que nós temos várias situações comprometedoras. A gente tem que entender que, dependendo do que você vai comer e como você vai comer, pode acabar ativando e piorando a condição a qual você está agora, tá bom? Mas a gente também pode colocar isso como um momento em que a gente precisa entender que o prazer e o lazer tem que fazer parte da dieta, tá, gente? Porque se não tem felicidade, não tem interesse. Nós somos movidos a interesse. Verdade. E o nosso foco vem no interesse. Então, se eu não tenho nada de interessante para me manter seguindo aquilo ali, vai ter um momento que eu não vou seguir, por mais que eu precise. Então, você ama um churrasquinho, você tira aí um momento para você comer esse churrasquinho em pequena quantidade. Eu percebi. Ele Mas já isso entendeu. também vai da pessoa que está ali te acompanhando, né? Como ela entende isso dentro do seu processo. Sim, sim. Doutora, vendo nas redes sociais, depois vocês até acompanham a rede social dela, que ela vai deixar o arroba dela, eu vi que a senhora não gosta muito do termo dia de lixo, que a Não, comida não é lixo. não é. Como que a senhora coloca? Porque lixo dá o pejorativo que se pode fazer tudo. E a Sim. comida não é nesse sentido, né? Como é que a senhora está explicando agora, falando que é o prazer, coisa legal, uma coisa que te deixa alegre, mas com moderação. Sim. Esse termo a senhora não gosta. Tem como a senhora falar um pouco sobre esse termo? Por que a senhora não gosta desse termo? O alimento é o que faz a gente sobreviver desde que o mundo é mundo. Né? Além de tudo, para quem é religioso, ele é divino. Acima de tudo, é ele que nos faz, que nos mantém vivos.
Então, o que a gente chama de lixo hoje, que quando você tira o dia, por exemplo, vou dar um exemplo aqui muito claro, para comer um cachorro quente. E aí a gente tem a salsicha como um dos piores alimentos do mundo. Mas a salsicha é um dos alimentos que até então se mantém com preço acessível para quem não tem condição de se alimentar. Besteira é barato. E a gente volta na questão financeira e Exatamente. acessibilidade. E aí tem pessoas que muitas vezes só têm dinheiro para comprar aquilo. Eu não posso taxar isso de lixo se aquilo ali às vezes é o único alimento que alguém pode consumir. Da mesma forma que tem pessoas que esperam para poder pegar os restos do boi, e aí é onde tem a maior demandada de gordura, porque é o que elas sabem que elas vão conseguir pegar para consumir. Por que a comida é um lixo? Porque eu não sei comer? A verdade é que nós, enquanto seres humanos, a gente não sabe comer. A gente precisa aprender a comer, a se alimentar. Então, não tem como, para mim não existe eu taxar o alimento como lixo. Não tem porquê. Eu acho assim, eu acredito piamente que é justamente isso. Eu tenho que ter um dia para eu poder sentar com os meus amigos, mesmo eu de dieta, e comer uma pizza. Eu só posso comer 2 pedaços? Eu só vou comer 2 pedaços, mas eu tô ali. Eu tô conversando, eu tô socializando, eu tô Por que chamar esse momento de lixo, né? Por que chamar esse momento de lixo? Pelo contrário. Comida e alimento é amor, é carinho, é afeto, é acalento. A gente peca pelo excesso. É o excesso aí. Porque a gente come com o olho, não com a fome. A gente come com o olho, não com fome. Aí a gente tem o comer intuitivo, e a gente tem o comer emocional e o comer físico. Né? O comer emocional traz pra gente essas situações. Não existe dia do lixo, não para mim. Não acho justo taxar o alimento, algo que nos mantém vivo, como lixo. Eu acho justo que a gente entenda que a gente precisa de momentos de prazer, sim, de lazer mesmo dentro da nossa dieta, e que isso nos faça bem a ponto da gente entender que não, esse dia aqui eu estou merecendo. Esse dia aqui é do meu merecimento, mas não vai interferir em nada no meu processo, porque eu sou capaz de manter e continuar o que eu me comprometi a fazer. E por que não mudar o nome, né? Em vez de dia do lixo, dia do prazer. Porque eu estou prazer. fazendo coisas prazerosas. Eu Sim. estou socializando com meus amigos, eu estou socializando com a minha família, comendo uma coisa que eu queria muito comer, Sim. podendo comer aquilo de forma regular, Sim. de forma moderada, né? Por que chamar de lixo? Concordo plenamente com você. Também. Natália, a gente está caminhando para o final desse episódio. Foi, cara, divino, Vocês foi gostaram? sensacional. Muito. Nossa, um prazer imenso ter você aqui trazendo dicas extremamente esclarecedoras. A gente vai pedir para você deixar o seu @, e quem nos acompanha, quem nos segue, Isso aí. se quiser fazer alguma pergunta, pode entrar em contato com a gente, mandar para o nosso direct, mandar para a Natália. Ela vai mandar para a gente compartilhar essas dúvidas. E aí, assim, queria que você se despedisse, deixasse sua mensagem de carinho para quem nos assiste, para os nossos seguidores. E foi um prazer. Muito obrigado. Ai, Tá? Foi um prazer gratidão, imenso ter gratidão. você aqui. Obrigada a vocês. Que bom que vocês gostaram. Muita coisa. Espero poder sanar as dúvidas de muitas pessoas que não têm como ter informação, acesso à informação. Eu estava conversando, né, com o Celso. E hoje em dia, infelizmente, a gente está com uma baixa de informações muito grande, né, principalmente com relação até ao próprio linfedema. Poucas são as informações, os estudos são muito recentes. O corpo médico, né, eu posso ser até cancelada por isso, mas a gente tem Aqui pouca pode falar, aqui pode falar. Aqui tá Pode liberado. falar, a gente tá tem liberado. pouca informação até para a parte da saúde. Né? Os tratamentos são muito tardios justamente porque não existe informação. Na verdade, os profissionais muitas vezes não têm informação para sanar o diagnóstico, para aplicar o diagnóstico de uma forma precoce, para o tratamento ser mais rápido. É isso. Minha mensagem de carinho é: a nutrição salva vidas, gente. O alimento salva vidas. A gente precisa entender que nós estamos aqui por ele. A gente sobrevive porque a gente come bem. E é ele que pode nos ajudar e auxiliar muitas pessoas que estão em situação de comorbidades, principalmente graves. É ele que pode levantar essa pessoa da cama. Então, a gente precisa ter mais amor à nossa vida, mais carinho à nossa saúde, se cuidar muito mais, principalmente desde o início. Né? A gente precisa entender que a gente tem que começar a se cuidar cedo. A obesidade não nasce do dia para a noite. É um compilado de hábitos. E não é um hábito saudável, não é normal. A gente precisa cuidar realmente, né? Vamos nos cuidar com muito mais carinho. Arroba, tem que deixar arroba. Meu arroba. Amanda, qual é o meu arroba mesmo? É Nutri Natália Braz com 2 e's. Gente, vocês acreditam que eu deixa lá não... na descrição, né? A gente bota na A descrição. gente vai colocar aqui, porque a Natália, como eu, também não sabe o arroba dela. Meu Deus.
Nutri Natália Braz com 2 ex no final. É Muito isso, bom. gente. Me sigam. A nossa palavra para a Natália hoje, eu acredito que seja gratidão. E a gente vai finalizar o nosso episódio com um brinde, né? Um brinde à informação e um brinde à Papo saúde. difícil, valeu, Natália. Obrigadão. Obrigada. Sigam a gente, nos acompanhem e nos vemos no próximo episódio. Fiquem com Deus.